Então, vamos lá. Tudo bem, gente? Eu sou a Rafaela Trento, tá? Sou psicóloga e vou falar um pouquinho da minha parte aqui para vocês, para a gente dar continuidade, né, nesse livro maravilhoso aí do Kahneman. Vocês vão ver a gente puxando muito saco do livro, porque ele é realmente muito bom. E a gente vai citar muito livro também, que isso é importante falar. Né, porque ele tem, como eles dois já falaram, né, antes, ele é muito completo. Né? Então, a gente está lendo ele, surge uma dúvida e a resposta está no livro. É ótimo para estudar. Então, assim, o meu tema é do princípio ao contínuo. Até o final vocês vão entender o porquê desse tema, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu trouxe para vocês, né, a teoria do livro, né? Então, o Kahneman, ele fundou a psicologia formativa como uma abordagem desenvolvida para essa questão do corpo enquanto um processo subjetivo, que ele afirma que vamos estar constantemente formando o indivíduo. Então, é super importante que o que ele quer dizer com isso aqui, né? Ele quer dizer que a gente, durante a vida, vai passar por uma série de formas, né? Que é um pouco daquilo que a Lua trouxe. Então, por que do princípio, né? Quando que a gente começa a sentir essas coisas? Então, o Kahneman, ele explica isso super bem. Então, ele coloca lá, já citando os estágios iniciais de formação, que motilidade é expansão, é contração, alongamento e acolhimento, que é aquilo que ela citou antes também, né? E ele cita que esses padrões aqui de movimento, eles já se iniciam durante o período em que o bebê está dentro do útero. Né, que é um organismo que flutua livremente e a partir daí ele já consegue sentir e desenvolver várias coisas. Deixa eu passar. Então, ele fala também que após o parto, ele continua realizando esses movimentos aprendidos, né? Que ele traz como se esticar, contrair, ele busca o seio, ele tem esse contato com a mãe, que ele faz essa expansão, né? Então, ele começa a iniciar uma busca de movimentos novos. Novo. Então, ele fala de fases, né? Em que o ser humano, né, como um todo, passa. Então, ele traz ali, eu não estou conseguindo enxergar daqui, mas eu vou ler aqui, porque eu estou ficando mais para trás, se todo mundo enxergar, tá? Então, o que ele traz para a gente aí? Ele fala que essa questão da motilidade, ele divide nessas 5 partes, né? Então, a primeira fase é quando o embrião, ele nada, né? Ele tem marés de impulso, ele se alonga e ele fica em repouso, né? Que é uma espécie de natação interna. Ele denomina como natação interna, que é muito importante. Então, depois disso, ele vai para a fase do rastejamento, certo? Que ele tem da natação, que é os primeiros, né? Que ele implica também na extensão da coluna, né? No buscar o movimento, com o braço, com a perna, flexão simultânea do pescoço. E depois disso, ele passa para o engatinhar, né? Que o engatinhar já depende de algumas organizações prévias, né? Que é o que ele viu antes, que é essa questão do parto, da amamentação, do rastejamento, do pescoço, que ele começa a iniciar esse buscar, né? Pela a cabeça erguida. Então, o engatinhamento, ele envolve tanto um domínio das pernas, dos braços, como
é essa questão de equilibrar-se e tentar mover-se para frente. Sim. Uhum. Sim. Eu acho que ele exemplifica naquele do Corporificando a Experiência, né? Foi? Estão me ouvindo aí? Tá. Então, uma coisa que é importante a gente buscar e falar também do engatinhamento é que ele libera a cabeça, né, para buscar fazer essa busca pelo ambiente, né? Ele estimula essa organização do espaço que posteriormente vai levar ele ao sentar. Então, o que o Kahneman fala sobre toda essa dinâmica, né? Que os seres humanos, eles organizam o mundo a partir dessa posição da cabeça erguida, que é o que ele vai buscar como foco nessa fase, né? Então, o movimento agora, nessa fase aqui, é o de erguer-se, agachar-se, né? E de mover-se para frente e para trás. Então, nessa posição, os sentidos do rosto, da face, recebem, teoricamente, né, consequentemente, acho que essa é a palavra que me fugiu, uns estímulos maiores, né, que daí passa, o que eu quero dizer é que passa o foco para cá, nessa fase. Né? E até que, enfim, ele leva a ficar em pé sozinho, né? Que é essa questão da postura eretra, que muda o centro de gravidade para o triângulo pélvico, que é o que a gente vai dar continuidade durante a vida toda. Opa! Então, o que o Kahneman fala sobre as questões das perspectivas psicológicas nesta fase, né? Nessas etapas, essas 5 que a gente viu. Então, ele coloca que é uma progressão da motilidade flutuante à interação voluntária, que contém sentimentos de medo, alegria, frustração, realização de metas, prazer com o jogo e contato. O nascimento psicológico emocional é paralelo ao desenvolvimento motor. Então, ele aumenta cada vez mais o nosso senso de eu, um sentimento de asserção e o conhecimento da organização para traduzir a peristase pulsátil em ações voluntárias. E é válido ressaltar que ele coloca isso como um drama, né? Que é o que a gente vai falar dos traumas. Então, eu trouxe aqui a capa do livro, né? E vou voltar naquele processo que a Lua introduziu para vocês lá, que é a questão que ele classifica as pessoas em 4 tipos de estruturas, né? Que são as principais, não são as únicas, mas são as principais. Que ele cita o rígido, o denso, o inchado e o em colapso. Então, como eu quis trazer um pouco para vocês dessa dinâmica do princípio, né? Onde começa, onde acaba, que não é um final, mas sim um processo contínuo, eu vou falar um pouco do colapso, que ele cita que também é uma das últimas fases, embora ela seja estruturada no início da vida. Então, a partir do que a gente viu até aqui, o que a gente pode concluir, então? Que existe um contínuo. O que é o contínuo para o Kahneman? É os estágios pelos quais a forma passa enquanto a gente vem sofrendo agressões, né? E como eu acabei de ressaltar, o último desses estágios é o colapso. Pode passar. Então, em relação à estrutura do colapso, a gente pode dizer que essa estrutura, ela vem de uma família que se retrai ou que tem pouca excitação para dar, né? Há uma privação de nutrição emocional. A estrutura tubária, voltando lá atrás, no início, como eu disse, ela recebe pouco suporte. E isso também pode ocorrer devido a uma carência dietética, pobreza ou distúrbios genéticos. A postura característica do colapsado é de não vale a pena,
né? No entanto, ela anseia ser salva por alguém, porque ela não tem essa energia para fazer por ela mesma. A sua estação é baixa, mas tem um profundo fogo interno, né? Então, ela concentra seus lagos de estação bem no fundo, num lugar privado, que é só dela. Então, assim, para fechar tudo isso que a gente viu, né, é válido ressaltar essa questão do contínuo e não do final, né, que aquela imagenzinha que a gente teve ali das formas em um redondo, a gente não pode pensar no início da vida e num linear que acaba em algum momento, né, Pro Kelleman é mais como um círculo, você vai e volta de acordo com os traumas que você vai passando na decorrência da vida, né? Então eu trouxe para finalizar uma frasezinha do Lowen, né? Para a gente arredondar, né? Então o Lowen ele fala que praticamente todos os conflitos que criam problemas, que levam as pessoas a buscarem algum tipo de ajuda, ocorrem no primeiro ano de vida ou no início da meninice, sendo depois enterrados no inconsciente. Então, esses conflitos, né, ficam assim estruturados no corpo da pessoa, criando o que Reich chamou de couraça, os quais são vividas em formas de tensões, que é uma espécie de restrição do nosso ser. E é isso, pessoal.